recording. Recording progress. Muito bem. Então, agora nós vamos ver de forma bem sintética o que consta dos itens 9 e 10, que fala sobre os efeitos do aquecimento e resfriamento da Terra. E naquela época, e vamos ver o que dizem os nossos universitários hoje, né? Naquela época, eles não conseguiam determinar com precisão as consequências do movimento de aquecimento ou resfriamento da Terra, porque diz que eles conseguiram observar apenas uma parte do que acontecia, pequena parte desse movimento. Então, o que eles trazem aqui não passam assim de presunções. Ele deixa claro, eu acho bacana isso, algumas das quais têm probabilidade de serem confirmadas. Olha a cautela, gente. Então, nada disso que a gente vai tratar agora é fato. Era uma presunção feita na época por conta da observação que não pôde ser completa, mas que algum dia poderia ser comprovada, né? Então, eles entendem que tanto o aquecimento quanto o resfriamento dos polos, que são alternativos, o aquecimento e o resfriamento alternativo dos polos, e por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período dos 25.868 anos, quase os 28 mil lá do Chico, né? E a nova formação deles durante a outra metade desse período. Quer dizer, uma metade aquece e derrete o gelo, outra metade resfria e forma o gelo. Quer dizer, é uma coisa da gente ficar pensando, né? Naquele momento, eles entendiam que cada parte de 25 mil anos ia mudando com o resfriamento e com o aquecimento. E também o deslocamento do mar, que foi acontecendo de forma lenta, gradativa, mas fez invadir as terras pouco a pouco, né? Descobriu outras terras quando ele recuou, mas quando ele invadiu também ele fez desaparecer. E aí esse movimento periódico do mar, né, do deslocamento do mar, que é indefinidamente renovado, ou seja, acontece, não tem um prazo, vai acontecer até tal ano, ele constitui uma maré universal de 25 mil anos. Quer dizer, tudo está em torno desse número astronômico de anos que o planeta precisa entre o agito, a transformação, a modificação e a mudança. Uma coisa bem... Mas diz assim aqui, ó, até passei um amarelo. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração. É como se a coisa acontecesse e as pessoas não fossem percebendo, mas ele fica de forma efetiva ao cabo de alguns séculos. Olha que interessante, a gente pode olhar e falar, não percebo nada, se o mar avança, se o mar descobre terra, se o mar recua novamente. Diz que é imperceptível para as várias gerações, mas é que nem quando você soma isso no decorrer de 25 mil anos, é muita coisa. Posso deixar um aperitivo aqui de curiosidade? Isso. É assim, Vai, olha... a batata da. Que você também, vai falar? né? É o seguinte, pessoal, mas ainda é muito polêmico o assunto, mas há muito tempo atrás existia um homem que era uma espécie de um pirata, mas ele também adorava desenhar mapa e tudo mais, que ele se chamava Piri Reis. Então vale pesquisar que ele tem lá o Wikipedia do Piri Reis. O Piri Reis alegou que os mapas que ele tinha nas mãos dele eram mapas que ele pegou na biblioteca de, eu acho que é Istambul, tá? E para quem não conhece, a biblioteca de Istambul meio que conseguiu pegar uma parte do que foi perdido na biblioteca de Alexandria, que ó, né, que queimou. E a gente tem coisa, a gente tá falando de pergaminhos e, vamos dizer assim, livros, o que era o projeto de livro de
de épocas assim inomináveis. A gente perdeu muita coisa. E ele tem um desenho de um mapa que parece demais uma coisa entre a Antártida sem gelo. Assim, lembremos que a gente ser capaz de saber o que tinha debaixo do gelo é uma coisa depois de satélite, tá? E o Piri Reis é do século XIV ou XV, se eu não me engano. E ele tinha lá desenhadinho. E ele falou que ele copiou esse mapa de um outro que ele encontrou na biblioteca de Istambul, se eu não me engano. Perdão se eu errar qual que é a biblioteca. Mas vale pesquisar o Piri Reis e os mapas, assim, que geram curiosidade. Sempre com prudência para não se empolgar, porque tem gente lá já falando que não é assim, tentando ver que é muito menos fantástico do que imaginamos, mas mexe muito com a nossa fantasia com relação a esse assunto do quando a Antártida não tinha gelo, será que tinham habitantes? E assim por diante. E agora tem um exemplo atual, que é Olinda. Olinda está sendo invadida pelas águas do mar, eles estão perdendo muitas terras, então é um exemplo que dá para a gente ver durante a geração da gente, vamos dizer assim. Lá em Pernambuco? É. Não sabia dessa informação, Dadá. E depois a gente vai entrar... Como é que chama o homem que você falou, Diego? Piri, P-I-R-I, Piri Reis. Piri. É. Ah, vou lembrar. Pronto. Piri Reis. Muito bom. Então, gente, só para finalizar esse bloco aqui, olha que interessante. O deslocamento demorado, gradual, mas periódico, ou seja, ele acontece sempre, do mar, é fato que a experiência comprova em todos os pontos do globo. A longa imersão é para um tempo de repouso para os terrenos, durante o qual eles recuperam os princípios vitais esgotados por uma não menos longa produção. E aí, Dadá comenta que a cidade de Olinda, que é uma cidade histórica, super conhecida, eu lembro dos menininhos, quando o turista chega, o padre ensina os mini-guias da cidade, né? Então, eles falam, querem conhecer como que surgiu Olinda? Tá bom, então eles falam assim, numa tacada só. Que quando ali chegaram, né, os viajantes, eles falaram, e avistaram lá do navio, e acharam uma paisagem tão magnífica que falaram, linda situação para se erguer um vilarejo. Aí se pergunta, quem falou? Ele não é capaz de dizer os viajantes que estavam no navio. Ele fala assim, quando aqui chegaram, os viajantes do navio, em 1921, falaram a Dom Duarte e Leopoldo, linda situação para se erguer um vilarejo. Aí você fala assim, em que ano foi isso? Em 1821, ao chegarem aqui, então eles vão... Mas Olinda surgiu por causa da expressão, linda situação para se erguer um vilarejo. Então ficou Olinda. Pronto. Olinda. Viu? Lembrei do Olinda. Mas agora vem uma parte muito importante do livro, que está nos itens de 11 a 14, com o nome de Cataclismos Futuros. E agora a gente vai ver uma coisa assim que vai falar, uau! Muito bem. O que Kardec mostra aqui? Que nos períodos iniciais, a nossa crosta terrestre, ela tinha uma camada muito fina que facilitava as movimentações vulcânicas e os maremotos. Então, era muito comum que aquilo acontecesse com frequência. E aquele período longo e de grandes transformações contribuiu para aquela crosta ficar mais solidificada, né? E aí, os vulcões foram se extinguindo e as regiões foram sendo formadas posteriormente. Quando escreveu a Gênese, que é 1868, Kardec já dizia, por orientação dos espíritos, o planeta Terra já possui certa estabilidade, mas ainda sofre ajustes com a manifestação de algumas inundações de alguns vulcões. Então, do século XIX para cá, a gente já sabe que o planeta começou a ficar mais estável, diminuíram os impactos, mas, vez por outra, ainda poderia acontecer.
E agora vem aquilo que eu falei que a gente vai ficar pensando, e é para a gente ficar pensando. Fisicamente, a Terra está em um período de estabilidade. Entretanto, o nosso planeta está em trabalho de gestação moral. Gente, gestação moral. A gente já nasceu, porque isso foi lá em 1868, naquela época. E o fato da humanidade ainda não ter suas atitudes adequadas, corretas, discernimento de como agir, ele fala, é aí que residem os cataclismas futuros, criados pelo homem em manifestações morais e sociais, não mais físicas. Se a gente parar e pensar nessa expressão, gestação moral, em 1868, tá. A gente já nasceu, a gente já está na infância. Como é que a gente está, né, nessa evolução? Se a cada encarnação nossa é para contribuir para a nossa evolução intelectual, que vem por meio do conhecimento, que traz para nós discernimento, mas principalmente por meio da evolução moral. Então, o que vai acontecer, o que iria acontecer de lá para cá e daqui para frente, está nas mãos dos homens. Não mais das coisas físicas, do mar, da terra, do fogo, da água, mas das nossas inconsequências, dos nossos equívocos morais. Olha a responsa. Aí eu parei assim e fiquei pensando, meu Deus, vamos pegar a pandemia de exemplo. Não é nada, não foi nenhum terremoto, não foi um tsunami, mas mudou a vida de todos nós, em todos os lugares do planeta. Qual é o motivo disso? O que se espera dessa unidade depois que essas transformações passarem? Como nós vamos precisar melhorar, evoluir, sermos caridosos, pensarmos no bem coletivo, continuarmos buscando aprendizado, sermos pessoas boas, úteis e verdadeiras, que é isso que a gente precisa ser na vida, o resto é o resto. Então, é muita coisa. Se a gente parar para pensar, o livro, para mim, desse capítulo, podia ficar aqui, porque está pondo na nossa mão o que nós vamos gerar daqui para frente, o descuido com o meio ambiente, o lixo que a gente joga e não se dá conta da consequência que vai ter. Então, se eu tivesse assim que tirar algo desse capítulo, eu pensaria como é que a gente pode buscar cada dia mais sermos melhores. Porque, pelo que está lá, a mudança física não vai impactar tanto mais. São as nossas atitudes que vão gerar os cataclismas que ainda vierem, né? Como último bloco do livro que eu estou seguindo, que é a 22ª edição, uma coisa assim, tem ainda um item que chama aumento ou diminuição do volume da Terra. Se alguém tiver até a 4ª edição, não vai encontrar esse item, não se preocupa. Tá? O que eu vou resumir muito para vocês, mas aqui também tem uma frase de Galileu, no final, que é arrebatadora para a gente dormir, passar a semana pensando nela. Então, qual é a pergunta feita? O volume da Terra aumenta, diminui ou fica estacionado? Com cada impacto desse, né? Então, o esclarecimento vem nos dizer
que na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram de matérias momentaneamente volatilizadas, por efeito da temperatura, que a gente sabe que era alta, e que, quando condensada, mais tarde, sofria ação do resfriamento, e aí elas se elevavam à superfície do solo sem acrescentar coisa alguma massa total. Era apenas um deslocamento de matéria. Hoje, em 1868, que é quando o livro foi escrito, vale sempre a gente lembrar, porque às vezes a gente se esquece e acha que está falando agora de 2021. Naquela época, diz que a menor modificação da atmosfera acarretaria forçosamente a destruição dos habitantes da Terra. E aí coloca como uma probabilidade que, se a temperatura, se a atmosfera modificasse, também poderia formar outras raças humanas. Deixa como uma probabilidade, né, em outras regiões. Mas, do ponto de vista que se está analisando, a massa do globo, isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto das partes sólidas do globo terrestre, sólida, líquida e gasosa, será sempre a mesma, desde a sua origem. Então, é possível a gente entender que ela não aumenta e nem diminui, ela mantém-se a mesma. E aí, Galileu dá uma contribuição ao final desse capítulo, e ele diz o seguinte, eu vou ler na íntegra, porque não vou interpretar o que ele disse. Os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a se dissolver para servir de elemento de formação a outros universos. Pouco a pouco, eles entregam ao fluido do espaço aquilo que dele tiraram para se formar. A existência do mundo pode ser dividida em 3 períodos. O primeiro deles, né, é quando a matéria se condensa e o globo diminui consideravelmente, mas conserva a mesma massa. Galileu chama isso período de infância. Segundo período, quando existe a contração, a solidificação da crosta, a eclosão dos germes, e com isso se desenvolve a vida até que apareça o tipo mais aperfeiçoado possível. No caso, foi o ser humano, né? Ele chama esse período, diz que o globo, nesse momento, está em sua plenitude, e que é a época da virilidade. Ele perde pouco dos seus elementos. Então, ele passou pela infância, ele se tornou um jovem, né? Com tudo, e o terceiro período declara que, à medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa o mundo ao período de decrescimento material. Sofre perdas, não só em consequência do atrito, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. A pedra, se você esfolar também, ela vai se dissolvendo, né? Além da passagem do tempo. Ele põe aqui, em seu duplo movimento de rotação e translação, o globo entrega ao espaço parcelas fluidificadas de sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. E aí Galileu fecha com a seguinte frase: indestrutível só o espírito, que não é matéria. Ou seja, tudo que é matéria está fadado a ser destruído. Mas chama muito a nossa atenção o terceiro período, quando ele comenta a medida que os habitantes progridem espiritualmente. Veja, na entrevista do Chico, isso fica claro, que os mundos avançam conforme seus habitantes dão a sua contribuição. Então, de novo, tá na mão da humanidade. Está na mão desse progresso, desse entendimento.
desse conhecimento o que virá para frente. Não importa nada para nós da geologia, importa entender que a gente tem que ser melhor. Tudo isso vem somar, mas nós não precisamos sair daqui geólogos, como não precisamos sair cientistas, mas precisamos sim entender a grandeza desse universo que a gente habita e o nosso papel aqui. Então, agora eu deixo já para vocês fazerem as considerações que entenderem importante, indicações. Diego, levanta a fichinha lá, pedindo ajuda para os universitários, se tiver alguma coisa a mais para acrescentar. Eu não consegui ver todos os vídeos que vocês postaram, eu consegui ver algumas coisas, mas até a semana que vem eu zero a análise, o conhecimento de tudo que foi colocado. E aí a gente começa o 10º capítulo da Gênese. Né? Mas o 10º capítulo chama Gênese orgânica. Daí é mais gostoso, né? Quem é? Ah, Dada, você que falou que é mais gostoso? Que bom! Olha que alento! E também eu tenho a impressão que a gente consegue em uma aula. Depois, quando a gente entrar no 11º, que é a Gênese espiritual, aí nós vamos precisar dividir em 2 ou 3 capítulos, se assim for necessário. Então, na semana que vem, Gênese orgânica, formação dos seres vivos, vamos ao quê? Princípio vital, geração espontânea, o homem corporal, uau! Muito bem. Então, agora a palavra está com vocês. Diga, Áurea. Mês de julho é normal o CCD? Porque as ADs, elas vão parar o mês de julho. Mas a gente ia continuar as ADs em julho, não ia mais ter intervalo, por causa da pandemia, mas a gente observou que o material das ADs está muito diferente. Cada facilitador tem uma apostila que foi revisada em 2003, 2015, 2017, 2020, então nós vamos usar o mês de férias, nós temos reuniões aos sábados, os facilitadores, para revisar, não vai mudar nenhuma ação doutrinária, vai revisar o conteúdo daquilo que a gente distribui. Só por isso não vai ter, porque o conselho doutrinário já tinha mandado nos consultar para acabar a ação que está, a minha acabou hoje, né? E semana que vem começar a outra. E aí eu também falei, olha, gente, eu acho que a gente está, cada um de nós, usando um material. E aí, quando foram ver, realmente estávamos usando materiais. O conteúdo é o mesmo, mas a abordagem, o que você manda para os outros. Então, você faz com uma pessoa a mesma ação doutrinária que o outro faz comigo, agora que vocês vão... Pera, o meu não é isso. O conteúdo é o mesmo, mas a maneira de pôr na apostila, então, ela vai ser algo mais reduzido, talvez voltar muito para aquele estilo de lâmina e não mais tudo de escrito. Não que sejam lâminas, mas vai se tirar a essência da AD para colocar no material enviado. Então, por conta dessa reformulação, mas o resto eu acho que segue, viu, Áurea? Mas se vocês precisarem parar por algum motivo, tudo bem. Se a gente achar que dá para continuar, semana que vem estamos aqui firmes e fortes. Eu acho que dá, né? Dá? Tá bom. Vamos seguindo. Então, vamos seguir. Então é hashtag tudo junto. Tudo junto, né? Isso aí, hashtag avante. Avante, isso aí. Isso aí. Gente, alguma dúvida, algum questionamento? Quer dizer, claro que muitos, né? Mas, assim, está dando para a gente perceber, né, que o que tinha que, por conta da natureza, assim, basicamente foi, e agora depende da gente. Claro que se a gente lotar o mar de saco plástico, vai ter um problema envolvendo a água, o mar, mas a consequência não vai mais ser
a que criou vai ser, sim, a da nossa própria falta de progresso moral. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Todos calados? Significa que todo mundo entendeu tudo, Diego. Exatamente. Está tudo tão Ficou muito claro. claro, foi muito claro. Muito claro. Assim que é bonito. Muito, uma clareza. Mas é isso aí, gente. Então... Está bem claro, responsabilidade, 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 vamos lá. Por que o Emmanuel pôde falar para o Chico 3 vezes? Disciplina, disciplina. Que eu não posso reforçar para vocês. Com certeza. Olha a resposta. Posso. Eu sou Emmanuel, muito longe de ser. Não, mas imagina. aprendi com ele. Reforça. Com certeza. Senão as pessoas vão achar que é óbvio e vão esquecer o óbvio. Não. É Pronto, verdade. Eu já tripeti. Excelente, isso aí. Muito bem, gente. Então, O Emmanuel vai assinar embaixo, com certeza. Beijão para vocês. Obrigada Marisa. por isso. Tchau, gente. Marisa, boa sorte.